Olá, meus irmãos, boa noite ou boa tarde, da forma que vocês se sentirem mais confortável para estar acompanhando esse novo livro que já vamos iniciando, né? Nosso irmão Israel já fez a abertura, né, do livro, falando que vamos falar da justiça divina, né? Que o céu e o inferno se torna um tema tão pesado, mas da forma que a compreensão que a doutrina espírita nos traz, ela nos descortina com uma forma mais clara das leis de causa e efeito, né? Das nossas punições pelas nossas transgressões, que através do Evangelho segundo o Espiritismo nós vimos muito disso, né? Da lei de causa e efeito. Tudo a gente tem que ressarcir e fazer o nosso melhor, né? Então, com essa apresentação do livro que o nosso irmão fez, eu vou também já dar o início no capítulo 1, que nós vamos falar do futuro e do nada. Mas antes de nós entrarmos no nosso conteúdo de leitura, vamos primeiro agradecer a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais que nos protege, que nos ampara da nossa casa espírita, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, para que possamos, através das vibrações espirituais, do conteúdo de amor, que eles possam nos induzir, para que possamos descortinar de uma forma mais clara e objetiva, sempre em nome da doutrina de Kardec, sempre em nome de Deus, de Jesus, nos ajudando, nos amparando, para que a gente ajude a nossa humanidade a compreender as suas falhas, para que a gente se corrija o mais rápido possível, para não termos que sofrer na eternidade. Então, com a graça de Deus, de Jesus, dos benfeitores amigos, vamos dar continuidade no primeiro capítulo do livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina, que assim seja. Vamos falar do futuro e o nada. Kardec nos faz, nesse primeiro trecho, várias questões, assim, várias perguntas sobre o que será de nós depois da morte. Então, aí, cada tema, nós vamos analisar cada um de nós para ver onde a gente se enquadra no nosso questionamento de vida após a morte. O futuro e o nada. Nós vivemos, nós pensamos, nós agimos, eis que é positivo. E nós morremos. E o que não menos certo, mas ao deixar a terra, para onde vamos? O que nos transformamos? Estaremos melhor ou pior? Seremos ainda nós mesmos ou não mais seremos? Ser ou não ser, essa é a alternativa. Se por todo e sempre eu nunca mais ser, tudo ou nada, viveremos eternamente ou tudo estará acabado para sempre? Vale a pena pensarmos tudo isso? Olha quantas questões Kardec nos traz nessa abertura de leitura do futuro e do nada. Vai questionar a todos, aqueles que crê, os que não crê, os que acreditam na punição eterna, que vai viver num paraíso, que morreu, acabou e não existe mais nada. Nós espíritas sabemos que depois que desencarnamos temos uma série de questões a aparar na nossa justiça divina, pela nossa lei de causa e efeito. Ao despertarmos, sabemos que tem muita coisa que nos aguarda. Mas a nossa humanidade, ainda com muitos apegos às coisas da terra, ainda se perde nessa questão que nos foi falada. Vamos virar o que? O nada? Claro que não. Nosso espírito vai prevalecer na espiritualidade. E ali a justiça assim vai se fazer para para todos nós, né? Até nós vamos ser julgados pela justiça, pelas nossas negligências, por aquilo que deixamos de fazer, né? Então todas essas questões nos calam no fundo da alma para ver qual é a nossa condição. Se a gente desencarnasse agora, o que a gente achava que iria esperar de nós no outro lado da vida? Será que colhemos bons frutos? Será que somos realmente verdadeiros seguidores do Cristo? Será que fizemos algo melhor aqui nessa vida encarnada? Bom,
mas esse questionamento cabe a nós compreender de forma melhor, sabendo que a justiça divina é amor e caridade e misericórdia, né? E os nossos livros aqui vai nos falar muito dessa misericórdia de Deus sobre todos nós da humanidade. E continua assim: toda criatura humana sente necessidade de viver, de gozar, de amar e de ser feliz. Diga-se aquele que sabe que vai morrer, que ele ainda viverá ou que foi a hora adiada. Diga-se, sobretudo, que ele será mais feliz do que já foi, e o seu coração palpitará de alegria. Mas do que serviram essas aspirações de felicidade, se basta um sopro para dissipá-la? Então ele fala, de que vale, né, a gente amar, ser feliz, né, sabendo que uma hora a gente vai morrer, a gente vai desencarnar, e aí? Como é que fica tudo isso? A lei do desprendimento aí está aqui para nós, né? Que nós temos que saber fazer bom uso da nossa vida aqui encarnado, das nossas boas obras, dos nossos melhores sentimentos, né? E entender que um dia a gente vai embora mesmo, mas que a gente não deve, como ele fala, e basta um sopro para acabar tudo e eu não existo mais. Não existe aqui, mas na espiritualidade sim. Então ele nos questiona assim, que temos o tempo para tudo aqui na Terra. Ser feliz, trabalhar, cultivar, semear e ser bom. E quando o tempo nosso chegar, teremos que partir para a morada espiritual. Haverá alguma coisa mais desesperadora do que a ideia da destruição absoluta? As sagradas afeições, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquirido, tudo isso será destruído? Tudo isso estaria perdido? Que necessidade teríamos de nos esforçar para ser melhores e de nos constrangermos nas repressões das paixões, de nos fatigarmos no aprimoramento do espírito, se de tudo isso não iremos colher nenhum fruto? Entretanto, diante da ideia que o amanhã talvez tudo isso não servirá para nada, mas se assim fosse, a sorte do homem seria 100 vezes pior do que a do bruto, porque este vive inteiramente no presente, na plena satisfação dos seus apetites materiais e nada aspirando para o futuro. Uma secreta intuição nos diz isso e é absurdo. Então ele fala assim, né? Haverá uma desesperação mais destruidora que a gente saber que vamos morrer e vai acabar tudo? Ele questiona, será que o nosso saber, tudo que aprendemos, tudo que evoluímos, não serviu de nada? É porque morre e acaba para os incrédulos, para aqueles que não acreditam que a espiritualidade, que nós vamos viver em outras dimensões. Tem pessoas, né, tem religiosidades, né, que pensam que vai morar no paraíso e que vai ficar no sono da morte para a vida eterna. Mas cada um na sua condição espiritual e evolutiva que tem. Então a gente entende que tem ateu que não acredita em nada, acha que não, morreu, acabou. Tem outros que a justiça para eles vai ficar no paraíso. E nós espíritas sabemos que não, que através da lei de Deus, da reencarnação, de sanarmos as nossas dívidas e vir uma nova oportunidade para ressarcir aquilo de mal fizemos, isso faz parte de uma história evolutiva. E ele fala também pela misericórdia que os nossos saberes jamais vão ficar perdidos. Que qual é a nossa... o juiz é a nossa própria consciência de nossas vidas aqui vividas e daquilo que nós não soubemos fazer melhor, que graças à misericórdia e à justiça divina, ele dá a oportunidade a gente ressarcir. Que nada é perdido, fica tudo no nosso consciente, na nossa consciência espiritual. É a bagagem que a gente leva para essa morada, né? E tudo isso, essas palavras pesadas, esses questionamentos aqui, afeta as pessoas bem apegadas aos bens terrenos, ao materialismo, às coisas do mundo. As coisas do mundo não são nossas, são úteis para a nossa vivência. Então nós temos que entender que somos apenas usuários das coisas do mundo para aprender, evoluir e crescer no processo espiritual. Que o nada não existe, que sim, na espiritualidade nós temos um futuro a ressarcir sobre a nossa consciência. E aqui tem uma nota no rodapé, como o nosso irmão Israel falou, que fala assim, que tem da lei que eu te falei, né, do apego, das coisas que deixa esse questionamento bem pesado, aí a pessoa vai temer realmente a morte. Aí está escrito assim:
100 anos depois de Kardec, e a filosofia na França quase se desfez nos sofismas do nada, com Jean-Paul Sartre e a sua escola. Mas Simone de Beauvoir, companheira e discípula de Sartre, confirma e ilustra as considerações de Kardec ao escrever: detesto pensar no meu aniquilamento. Penso com melancolia nos livros lidos, nos lugares visitados, no saber acumulado e que não existirá. Toda a música, toda a pintura, tantos lugares percorridos, e de repente mais nada. Laforce de Choices, final de um último capítulo. A aproximação da morte sobre a ideia do nada acarreta às criaturas mais cultas essa desesperança amarga. Tem a nota do autor. Então, pela tradução de Herculano Pires, ele fala, né, que essa moça falando, né, do desencarne dela, que como tudo, ela vai esquecer de tudo que ela vivenciou, de tudo que ela visitou, de tudo que ela aprendeu. Não, na espiritualidade levamos bagagem de conhecimento na nossa consciência e tudo será, no plano de Deus, abençoado através desses benfeitores amigos, para que a gente entenda essa passagem que a gente vem aqui morar, né? A gente está trabalhando um processo que a espiritualidade nos ajuda a se evoluir, né? Ter mais calma no nosso comportamento, não se apegar às coisas, que tudo é para ser vivido da melhor forma possível. Mas tudo isso fica registrado em nossas memórias de boas coisas, boas obras, e nada é perdido. E na outra nota no caminho da leitura, acreditamos que o fim de tudo é o nada. O homem concentra forçosamente todo o seu pensamento na vida presente. Com efeito, não seria lógico preocupar-se com o futuro que não se espera? Essa preocupação exclusiva com o presente e leva naturalmente a pensar em si antes de tudo é, portanto, o mais poderoso estimulante do egoísmo, e a incredulidade é consequente consigo mesma quando chega a esta conclusão: gozemos enquanto vivemos, gozemos o mais possível. Nada que após a morte tudo está acabado. Gozemos logo, pois não sabemos quanto tempo vai durar. E também quando chega a esta outra conclusão, bastante grave para a sociedade, que devemos gozar de qualquer maneira, cada qual por si, que a felicidade neste mundo cabe sempre ao mais esperto. Se o respeito humano consegue deter alguns, que freio poderia segurar aqueles que nada têm? Eles dizem que a lei humana só protege os mal intencionados e que por isso aplicam todo o seu talento aos meios de fraudá-la. Se existe uma doutrina malsã e antissocial, é seguramente essa do nada, pois rompe o verdadeiro laço da sociedade e da fraternidade, fundamentos das relações sociais. Então, olha aqui como ele fala, né? Que acreditando que quando a gente morre, acabou e não tem mais nada, concentra um esforço para que as pessoas vivam e aproveitem a vida da forma que elas acham que deve ser. Vou aproveitar de tudo, porque eu vou morrer, acabou mesmo. Então, isso é para as pessoas que ainda não acreditam numa existência espiritual de evolução, que a gente está aqui mesmo em processo, que devemos ser felizes da maneira que a gente possa ser, aproveitar de tudo. Essa é uma maneira egoísta de viver, esquecendo que o mundo é uma solidariedade e o amor de Deus, a justiça divina da misericórdia do Criador, de uma nova oportunidade de ressarcir, vai fazendo que as pessoas virem tão materializadas, tão apegadas, que não conseguem mesmo realmente desprender de todos esses apegos à terra. Então ele fala que como que vai sempre proteger os maus, porque a misericórdia de Deus é através do mal, que Ele quer ajudar, que os filhos deles não fiquem perdidos no caminho. Mas é a justiça divina que vai nos fazer compreender que não podemos ficar achando que não vai ter nada lá daqui para frente. Sim, seremos almas eternas, almas
que teremos que se purificar para que a gente possa evoluir mesmo. Para nós espírita é inadmissível a gente não acreditar na existência espiritual. E ainda que a gente fala, né, analisando o nosso mundo, muitas pessoas ainda acham que não existe nada depois da morte. Então a gente vai por esses caminhos de apego, de materialismo, de querer sobreviver só por tudo que tem aqui e acabou. A gente ainda vai ter que estudar muito, a gente vai ter que se desprender bastante para entender que os nossos espíritos são almas eternas e que nós vamos fazer parte de uma grandeza espiritual ou de um mundo de sofrimento, onde nesse livro a gente vai encontrar tanto conteúdo de explanação de espíritos nos falando de mundos felizes, de outros de mundos infelizes, que eles estão habitando pela lei da consciência, de não crer no Criador e saber que foram parar em zonas inferiores por falta de atenção, por aproveitar esses gozos da vida, de deixar tudo ser como tem que ser, que não existe nada. E eles despertam contando para nós mais adiante o quanto é triste sofrer para poder entender a lei do amor, a lei da misericórdia de Deus e da justiça divina, que é a sabedoria invencível. Kardec estudou tanto, um filósofo de tanto amor, de tanta bagagem espiritual que nos deixou um legado, que nós ainda somos muita poeira no meio da estrada. Nós ainda temos muito que aprender através dessa filosofia de amor. E o livro Céu e Inferno traz muito questionamento para a nossa conduta de vida, trabalhando bastante a nossa alma, lapidando para que a gente possa se tornar espíritos mais um pouquinho puro, para quando partirmos para a espiritualidade, que o nosso porvir é a espiritualidade. É a nossa alma se entregando a Deus com as nossas boas obras feitas aqui na Terra, né? Então, com a graça de Deus, de Jesus, dos nossos benfeitores amigos, através do amor, da misericórdia divina, possamos sempre caminhar nesse processo evolutivo, rogando a paz para o nosso mundo, para a nossa humanidade, para os nossos benfeitores espirituais que nos amparam, para que a gente possa sempre estar ligado nesse laço de amor e misericórdia, passando para a nossa humanidade, que a gente tem que despertar, porque um dia seremos espíritos felizes e não em busca do nada que eles imaginam, né? Então, que Deus, que Jesus, Maria de Nazaré nos abençoe, nos ampare, para que sejamos sempre dignos, Senhor, da proteção, do socorro espiritual. E pequenos ainda nesse conteúdo de leitura, mas sempre passando um pouquinho daqui do nosso coração, para o nosso entendimento. Graças a Deus, graças a Deus. E agradecendo com a prece que o Criador nos ensinou, através do vosso Filho amado. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E até uma próxima oportunidade, irmãos amados, que assim seja. Graças a Deus.